Olá, vou falar um pouquinho hoje sobre hidrografia. Meu nome é Leonardo Furtado e esse conteúdo ele é muito importante para vocês. Estão ouvindo alguns assuntos sobre geografia, tá? Assuntos que são muito cobrados em vestibulares, concursos e também para aquelas pessoas que querem aprender cada vez mais sobre os conhecimentos da nossa terra, conhecimentos gerais, autodidatas, pessoas que pensam em trabalhar em campos como agricultura, mineração, etc. Ok? Iniciando aqui ó, com uma pequena poesia de Antônio Mata Atlântica. O orvalho são pequeninas pérolas efêmeras de água cristalina, espelhos límpidos que refratam a luz da manhã, multiplicando ao infinito sua magia, fazendo rebrilhar toda a natureza. A natureza jamais desperdiça sequer uma única gota de água imprescindível. Todas são aproveitadas para conceber suas prodigiosas criações. Multiplicar vidas, despertar suas sementes, flores, frutos, néctares. A água pura é o verdadeiro patrimônio essencial, sinônimo definitivo de vida, infinitamente mais preciosa que diamantes, ouros, pratas, pérolas. E aí, gostaram? Pura verdade, né, pessoal? E a água. E a hidrografia seriam os caminhos do rio? Hidro significa água. Grafia seria os caminhos que essa água percorre. Os traços de um mapa, a grafia, o lápis correndo sobre o papel, a forma como a água se movimenta. Enfim, é um ramo da geografia física. Geografia física que estuda o relevo, que estuda o clima, a temperatura aumentando, abaixando. Isso é físico. Mas também estuda águas, as suas correntes. Às vezes estão paradas. Será que a água para? Não importa, seja oceânica ou subterrânea. Hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas e os seus caminhos. Quanta água, né? 97% de água salgada. Para que serve essa água se temos sede? O processo de dessalinização está aí, pessoal. Um processo caro, difícil. Sem ele, nós temos muitas pessoas sem água. É uma forma de reduzir. Apesar de ser cara, é possível. 97% de tudo que é água no mundo é salgada. Nem se preocupe, a água não vai acabar. O problema é a água doce, não é verdade? Dessa água doce, pessoal, 88% estão em estado sólido, as geleiras. Essas geleiras elas estão derretendo, então nós estamos perdendo essa água pouco a pouco. Mais de 10% estão no subsolo. É uma água de difícil acesso e de fácil contaminação. E apenas uma parte muito ínfima desses 3%, que seriam 0,36, seria as águas de rios de superfície. Desses 0,36%, 20% está no nosso país, no Brasil. O ciclo da água. A água se renova. A água ela tem um ciclo. Ela tem um começo, um meio e um fim. A água, principalmente nos oceanos, onde ela surge, principalmente. Lembrando que a água é única, tá? A água que nós bebemos hoje é água que irrigou plantações no tempo de Jesus Cristo, por exemplo. Essa água que nós tomamos hoje, ela é a mesma água que os dinossauros beberam, tá? Ela fica só mudando de lugar, ela é cíclica. O principal ponto para nós entendermos o ciclo da água é o oceano, onde acontece a evaporação dessa água e formação de nuvens. Essas nuvens elas vão ser levadas para o relevo, vão descer em forma de chuva, vão escoar pela superfície, filtrar no solo, vão fazer parte dos rios subterrâneos, dos rios, dos lagos, vão ser consumidas pelos animais, pelas plantas. E esse processo ele sempre se renova. Às vezes nós interrompemos esse ciclo, quando nós consumimos barreiras, represas, quando nós simplesmente concretamos o solo, desmatamos, a água não consegue mais infiltrar com tanta facilidade. Aí vai haver diminuição de chuvas, por exemplo. Rios, quanta coisa sobre rios. E os rios estão morrendo, sem solução nenhuma.
Historicamente, é um curso de água doce, sempre nascendo em regiões mais elevadas, que são as nascentes, sempre se deslocam para regiões mais baixas. Ele pode desaguar em mar, em lago, em outro rio, pode simplesmente desaparecer pela luz solar. São correntes líquidas, deslizam sobre o solo. A origem é variada. A maior parte deles vem de fontes, olhos de água. São frutos dos lençóis subterrâneos, dos rios subterrâneos. São alimentados pelas águas das chuvas. A maior parte dos rios brasileiros é assim. O rio Amazonas ele também depende de gelo, o gelo eterno dos Andes, onde ele nasce. Os rios eles têm classificações. Os mais comuns, por exemplo, são os exorreicos. Eles correm em direção aos oceanos, desaguam nos oceanos. Mas existem alguns, por exemplo, que desaguam em outros rios, dentro do próprio continente. Nós chamamos eles de endorreicos. Os arreicos, quando eles simplesmente desaparecem, por exemplo, no deserto por evaporação, ou, por exemplo, dentro de cavernas nos continentes, que seriam os criptorreicos. E já entra uma nova denominação aí, ok? Topografia. Os rios eles podem ser planaltos, de rios de planaltos, são rios encachoeirados. O nosso país tem mais de 90% desse tipo de rio. Ele tem uma potencialidade para a geração de energia elétrica, apesar de ser dificultoso para a navegação. Já os rios de planícies, eles são aqueles rios que correm suave, formam de meandros, cheio de curvas, sem irregularidades, sem cachoeiras. São ótimos para navegação. Nós temos poucos desses rios no Brasil. Os rios de planaltos eles servem para a construção de energias hidrelétricas, no caso as usinas hidrelétricas. Então tá aí uma imagem para vocês captarem bem. Já os rios de planícies, eles são excelentes para navegação. Vamos desmembrar os rios? Foz é o final do rio, a desembocadura, onde ele simplesmente deságua no oceano e outro rio. Pode ser classificado em dois tipos. Nós temos a foz em estuário, quando é só um canal, um braço, tá? Ele simplesmente ele chega e atravessa para outro canal, seja um mar, seja um rio, tá? A maioria dos rios brasileiros são fozes em estuário. Existe a foz em delta, quando aparece uma série de canais, ilhas, braços, formando uma espécie de triângulo, delta, do rio Nilo no Egito, rio Ganges na Índia. Um exemplo, olha como o rio da... Esse é o foz estuário do Rio da Prata, tá bom? Voltando, olha. Ele não forma aquelas ilhas, ele não forma grandes ilhas, como este, tá bom? Que nós temos aqui, ó. Que nós temos aqui essas ilhas, essas pequenas ilhas, lá, delta, vendo como formam bastante ilhas. Ele vem chegando e vem se abrindo. Olha esse, por exemplo, é o rio Parnaíba. Esse é a foz delta. Ele abre em várias ilhas. Relação ao regime, tá? Como que o rio ele se mantém durante o ano? Então nós percebemos o seguinte: nós temos aqueles rios que são pluviais. Lembra do pluviômetro, que mede a quantidade de chuva, tá? Pluviômetros. Então esse rio pluvial ele depende de chuvas da região. Nós temos os rios nivais e glaciais. Eles dependem do derretimento de neve de montanhas e do gelo, geleiras. O que eu posso dizer para vocês, pessoal, que muitas populações em muitos lugares do mundo dependem desse degelo. Atualmente se fala muito numa seca na Califórnia, numa mega seca, a maior nos últimos talvez milhares de anos. O gelo está diminuindo naquela região.
as montanhas que abastecem os grandes rios, por exemplo, o Colorado. Então, o gelo dessa parte oeste dos Estados Unidos, ele está desaparecendo. Por conta disso, os rios eles estão ficando com cada vez menos água. Isso não está acontecendo só nos Estados Unidos, também está acontecendo em vários lugares. Na África, por exemplo, na cadeia do Atlas. Está acontecendo, por exemplo, na Índia, onde milhões e milhões de pessoas necessitam de água e essa água vem diretamente dessas montanhas. Então, se você perde esse gelo, automaticamente você não vai ter esse regime aí, essa água disponível. Isso pode significar, no futuro, a migração de milhões de pessoas buscando novas fontes, buscando novas alternativas de viver, porque sem água não tem como viver. Não tem possibilidade para o ser humano. Nós temos outros tipos de rios, por exemplo, que o rio complexo. Esse rio complexo, o grande exemplo dele é o rio Amazonas. O rio Amazonas ele depende da água da chuva. Ele recebe água da chuva dos dois hemisférios, porque ele corta praticamente sobre a linha do Equador. Então ele tem afluentes do hemisfério sul e tem afluentes do hemisfério norte. Então ele recebe água da chuva no verão do sul e no verão do norte. Além disso, ele ainda recebe água de neve, de gelo eterno dos Andes. Então é um rio complexo nesse sentido. Em relação ao volume de água, pessoal, os rios eles podem ser perenes, eles duram para sempre. A palavra perene ela significa sempre. Os rios eles podem ser intermitentes ou temporários, aqueles que secam durante um período. Nós temos no Brasil, principalmente na região Nordeste, mais de 90% dos rios intermitentes do Brasil estão no Nordeste. Aqueles rios que não suportam a seca é muito forte. Então eles param de correr. E nós temos aqueles rios chamados efêmeros, que existem quando surge alguma precipitação ou no degelo. Nós temos esse tipo de rio. Como são regiões que não chovem, por exemplo, no Nordeste, passam muito, muito tempo sem chover, alguns rios que existiam no passado, eles foram esquecidos. As populações atuais não sabem que existem ali leitos antigos de rios. Elas acabam construindo. E essas construções, elas podem simplesmente desaparecer se houver uma grande chuva ali naquele local, porque o rio vai reaparecer, ok? Os vales. Como que o rio ele está estabelecido, por exemplo, dentro de uma depressão ou descendo uma montanha, recebendo água de degelo. Vamos pensar sobre isso? O que seriam os interflúvios? Esses interflúvios são as regiões mais elevadas do vale fluvial e determinam os limites, separando duas ou mais bacias hidrográficas. Então nós chamamos de interflúvios, mas existem outros nomes, tá? Que você pode encontrar, tá? Nomes que relacionam a isso. Seria um divisor de águas, tá? Quando chove, por exemplo, sobre uma serra, por exemplo, uma parte da água ela escorre numa direção, numa vertente, tá, da colina, e a outra em outra direção. Uma vai alimentar um rio A, a outra vai alimentar um rio B, por exemplo. Então seria esse o interflúvio, esse divisor de água. Seria a crista, tá, da montanha, por exemplo. As vertentes são as partes inclinadas do relevo, ok? Ela começa lá na ribanceira do rio, tá na margem do rio e ela vem subindo até no cume da montanha. Então, as vertentes. O leito do rio é um canal natural. Ele é formado pela ação erosiva do rio, que vai esculpindo as rochas. Ele é muito importante porque ele armazena água, forma os caldeirões, as bacias, os poços. Antigamente as pessoas se divertiam nos rios. Hoje os rios estão muito poluídos. E nem tem mais os poços, porque eles estão assoreados, eles estão cheios de areia, detritos, entulhos, restos de folhas, coisas que antigamente não chegavam no rio, porque existia uma filtragem natural pelas florestas.
que desapareceram para dar lugar a lavouras, etc. Os talvegs, ponto mais profundo do vale fluvial, ok? Nós temos um exemplo das características que eu comentei com você, para vocês darem uma observada e uma ampliada nos conhecimentos, ok? Olha, destaque para a mata ciliar, esse nome vem de cílios, que protege os nossos olhos, ok? Assim como os cílios protegem os nossos olhos, a mata ciliar, ela protege os rios. As bacias hidrográficas, muito importantes. O Brasil tem várias bacias hidrográficas. A maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia hidrográfica do Amazonas. Elas podem servir, tá, como transporte ao menor custo. São as hidrovias. Ela tem uma grande capacidade de carga, um impacto ambiental pequeno, comparado com outras. As bacias hidrográficas, elas servem para o abastecimento urbano, para as cidades, fornecimento de água para as populações, também para os animais no campo, lavoura. Por incrível que pareça, e é muito comum as pessoas terem, vamos dizer assim, uma visão errônea do que acontece. A maior quantidade de água disponibilizada e utilizada no mundo, ela não é para a indústria nem é para a cidade, ela é para o rural. Tá? Muitas vezes existe um desperdício fenomenal, tá? Porque não houve uma adequação. Hoje existem tecnologias adequadas, existe o uso, por exemplo, de gotejamento, que evita o desperdício. Sempre fazer essa irrigação à noite para evitar evaporação em grande escala, etc. Agricultura, no caso. Energia. 70% da energia elétrica do Brasil, ela provém de fontes de água, é a hidrelétrica, porque o nosso país ele é privilegiado em rios de planalto. Então isso é uma potência, ok? Nisso daí pode crescer e expandir muito, apesar que atualmente o meio ambiente é contrário a essa expansão. Nós temos outras alternativas aí de geração de energia que não geram tanto impacto assim, ou a morte dos rios, ok? E a pesca, que infelizmente em vários lugares ela está sendo, vamos dizer assim, inviabilizada devido ao assoreamento, os barcos não conseguem mais chegar, né? Então os postos já não existem, a quantidade de peixe está diminuindo bastante devido à poluição, etc. Bacias hidrográficas, conceitualmente, olha, é uma área na qual ocorre a captação de água. Sempre um rio principal. Normalmente a bacia hidrográfica ela recebe o nome do rio principal, por exemplo, bacia do São Francisco, ok? Onde tem os seus afluentes e subafluentes. Qualquer chuva que tiver dentro dessa bacia, essa água ela vai, se ela não for evaporada, se ela chegar num curso, numa corrente de água, ela vai chegar ao Rio São Francisco, vai desaguar no mar, ok? Os rios que compõem essas bacias, eles têm características, tá? Normalmente, as nascentes é a parte talvez mais importante do rio, porque sem elas nós não temos os grandes rios. Mas por serem minúsculas, olhos de água, por exemplo, muitas vezes elas não têm atenção devida. Afluente. Os afluentes eles são rios secundários, são pequenos rios que contribuem para a presença dos grandes rios. Confluência ou junção. Seria o local onde ocorre o encontro dos rios. Qualquer encontro de qualquer rios são as junções ou confluências. Meandro são aqueles rios que têm curvas. Eles são normalmente esses são rios de planícies. Eles correm lentamente, formando essas curvas. Eles não são, vamos dizer assim, rios que causam muita erosão, tá? Não tem muitas corredeiras, por exemplo, muita velocidade. Por isso que eles são bons para navegação. Foz ou desembocadura é onde o rio se lança no mar, que eu comentei com vocês. Ela pode ser delta, que é um braço entrando para dentro do mar, por exemplo, ou estuário, formando aquelas triangulações, aquelas ilhas de água doce. Rede hidrográfica. A rede, olha o nome rede, novamente, ele nos acompanha em geografia, não é verdade? Rede elétrica, rede hidrográfica.
rede de água e esgoto, rede de luz. As redes elas estão por todas as partes. A rede hidrográfica, você olhando de cima, tá? Pelas imagens satélites, você parece as nervuras de uma folha, onde você tem um rio principal indo em direção ao mar e as pequenas nervuras criam os rios, os afluentes ou subafluentes, que são os menores. Tá aí o esquema para vocês entenderem as nascentes. No caso dessa imagem, as nascentes elas estão nas montanhas, tá? O nosso país ele não tem montanha, mas as nossas nascentes elas também nascem em lugares mais altos, propícios a chuvas, e elas vêm esculpindo o terreno. Elas vêm lentamente, elas vão levando os seus cascalhos, os seus detritos até o mar, que pode demorar milhões de anos, mas é o papel delas, dessas águas correntes. Os lagos. O Brasil é muito pobre em lagos. Apesar de nós termos uma hidrografia incomparável, apesar de nós termos 20% da água da superfície do mundo, lagos nós temos poucos. O lago ele é uma depressão, tá? Ele está dentro de uma depressão, onde acontece o acúmulo permanente de água doce ou salgada. Não possui ligações com oceanos, tá? Normalmente o abastecimento ele é por chuvas, pode ser por nascentes também, ok? Até por geleiras. A formação deles depende da geomorfologia da região, que explica o Brasil não ter, ok? A maior parte dos lagos, eles vêm da própria erosão da região, e os lagos salgados formam onde não tem um escoamento natural, tá? Ou lugares onde a água evapora rapidamente, por exemplo, o Mar Morto. Ele recebe essa água não se mistura com o oceano, ela evapora e vai formando sais ali, em grandes concentrações. Os lagos, eles podem várias origens, tá? Os tectônicos, nós podemos imaginar, por exemplo, os grandes lagos africanos, tá? Que possivelmente podem ter sido feitos pelo tectonismo de placas, pelo afundamento de parte da crosta, e ao longo de milhões e milhões de anos eles foram abastecidos por água da chuva e formaram aqueles lagos imensos, ok? Podem ser vulcânicos também, em crateras de vulcões antigos, em depressões devido ao relevo, ok? Que são fundamentos superficiais, vamos dizer assim, em relação à geomorfologia do lugar. Residual, formado por água remanescente de antigos mares, que sobrou de um antigo mar, por exemplo, ou barragem. Nesse caso, nós temos muitas barragens no Brasil formando esses lagos artificiais, tá? Quando você tem um represamento de água para geração de energia hidrelétrica, ok? Os oceanos. 71% toda a superfície da Terra é coberta pelos oceanos. Aí existem as terras submersas e as emersas. Nós estamos nas emersas. Não há consenso sobre a origem dos oceanos. A utilização dos oceanos, principalmente para o transporte de mercadorias, tá? Mas também é fonte de alimentos e é grande reserva de recursos minerais. Por exemplo, petróleo. No caso, o Brasil ele pratica a exploração de petróleo no oceano, na plataforma continental, ok? Mas também outros minérios, ouro. Existe uma grande quantidade de ouro no fundo dos oceanos. Lembre-se que os rios eles desembocam no oceano e eles levam grandes quantidades de sedimentos que eles trazem das montanhas, dessas regiões ricas em minérios, ok? E logicamente que ele vai ser depositado em alguns lugares. Diamantes, por exemplo, hoje a Namíbia ela é uma das maiores produções de diamantes do mundo e é exploradas no fundo dos oceanos. Isso é um risco para a saúde dos oceanos, está precária. Os 5 grandes oceanos, tá? O maior aí é o Pacífico, o mais antigo. O Atlântico vem em segundo lugar, tá? É um oceano relativamente novo. Ele tem 65 milhões de anos, ele é o mais jovem deles e já tem um tamanho expressivo. Ele está ainda em crescimento. Olha que interessante. Essa é a parte da geologia que nós vamos falar depois. O Índico, o Oceano Antártico e o Ártico, ok? Tá aí os oceanos para vocês capturarem, tá? Na tela. Tomarem
ciência da localização dos mesmos. Os mares são porções oceânicas, mas próximas ou dentro dos continentes. A diferença principal em relação aos oceanos é a profundidade. Os mares são bem rasos e com volume de água bem menor. E nós temos a utilização de água aí, que eu comentei com vocês, né, mais cedo, que 80% das águas aí, elas servem para a agricultura. 5% só para o ser humano e 15% para o uso industrial. A água, ela está diretamente relacionada com a parte de vegetações, tá? Se você der um desmatamento, diminui a chuva, se diminui a chuva, diminui a quantidade de água disponível nos rios. Tá aí, pessoal. Falamos um pouquinho sobre hidrografia e espero que gostem, tá? Se gostaram, dê um like, se inscreva no canal e tamo aí, tá? Estamos aí.